Homem joga seu cachorro no rio, mas quando olha para trás, não acredita no que vê à beira do rio Paraíba, onde as águas calmas deslizam entre pedras ancestrais. Leandro contemplava o horizonte com olhos cansados. Aos 42 anos, carregava no rosto as marcas de uma vida repleta de escolhas difíceis e sonhos abandonados. O sol da tarde pintava sombras alongadas no chão de terra batida, enquanto o vento sussurrava entre as folhas das árvores centenárias que margeavam o curso d'água. Ao seu lado, Fido, um vira-lata de pelo caramelo e olhos cor-de-mel, abanava o rabo fielmente, alheio à tempestade que se formava no coração de seu dono. O cachorro era sua única companhia verdadeira em meio à solidão que o consumia dia após dia. As críticas constantes da família sobre seu apego ao animal ecoavam em sua mente, misturando-se ao som das águas que corriam sem cessar. Naquela tarde, algo diferente pairava no ar. Uma energia densa e misteriosa envolvia homem e cachorro, enquanto nuvens escuras se acumulavam no céu. O rio, testemunha silencioso de tantas histórias, parecia pressentir que estava prestes a ser palco de um momento que mudaria para sempre a vida de Leandro. Leandro carregava consigo o desejo ardente de liberdade, um sentimento que se misturava à profunda necessidade de conexão humana. Em sua rotina solitária, apenas Fido oferecia o afeto incondicional que tanto almejava. O cachorro, com sua lealdade inabalável, tornara-se mais que um animal de estimação. Era seu confidente silencioso, aquele que não julgava suas escolhas ou condenava seus fracassos. Na pequena casa à beira do rio, onde vivia há 5 anos, as paredes guardavam os ecos de discussões familiares e cobranças intermináveis. Seus irmãos não compreendiam como um homem adulto podia dedicar tanto tempo e afeto a um simples vira-lata, enquanto sua mãe insistia que ele precisava tomar jeito na vida e constituir família. Mas para Leandro, Fido representava muito, mais que uma simples companhia. Era a personificação da aceitação que nunca encontrou em lugar algum. Nas manhãs frias, quando saíam para caminhar juntos pela margem do rio, o cachorro o seguia com uma devoção que fazia seu coração apertar. Nos momentos de desespero, quando as contas se acumulavam e o trabalho escasseava, eram os olhos cor-de-mel de Fido que o mantinham firme, lembrando-o que ainda havia beleza no mundo. Entre as sombras das árvores e o murmúrio das águas, homem e cachorro haviam construído seu próprio universo de compreensão mútua. No entanto, as pressões externas cresciam dia após dia, ameaçando destruir o frágil equilíbrio que haviam encontrado. A liberdade que Leandro tanto buscava parecia cada vez mais distante, enquanto o peso das expectativas alheias o sufocava lentamente. No coração daquela tarde sombria, o dilema de Leandro atingiu seu ápice, quando sua irmã mais velha, Regina, apareceu inesperadamente em sua casa. O ar pesado e a tensão entre os dois eram palpáveis, enquanto Fido, sentindo a atmosfera carregada, se encolhia num canto da sala simples. Regina, com sua postura sempre crítica, começou mais uma vez seu discurso sobre como Leandro estava desperdiçando sua vida. Suas palavras cortantes ecoavam pela casa. Você precisa parar com essa obsessão por esse cachorro. Mamãe está doente de preocupação, vendo você jogando sua vida fora por causa de um vira-lata. O rosto de Leandro se contorceu em uma expressão de dor e raiva contida. As palavras de Regina eram como facadas em seu peito, cada uma mais profunda que a anterior. O som do rio ao fundo parecia aumentar, como se amplificasse a turbulência em seu interior. A discussão se intensificou quando Regina mencionou uma oportunidade de trabalho em São Paulo. Era uma chance real de mudança, mas exigia que Leandro se mudasse para a capital. Você não pode levar esse cachorro para um apartamento. É hora de crescer, de ser responsável. Embradava ela, gesticulando enfaticamente. Fido, percebendo a agitação, aproximou-se de Leandro e encostou seu focinho em sua mão, como sempre fazia nos momentos difíceis. Mas dessa vez, o gesto de conforto só serviu para intensificar o conflito interno de seu dono. As palavras da família, acumuladas ao longo dos anos,
misturavam-se com suas próprias dúvidas e medos. O peso das expectativas familiares, somado à pressão financeira e à sensação de fracasso, formavam uma tempestade em sua mente. As paredes da pequena casa pareciam se fechar sobre ele, enquanto o som do rio chamava, como uma voz antiga e misteriosa, prometendo uma solução para seus problemas. Na cozinha, a discussão chegou ao seu limite quando Regina pegou a foto emoldurada de Leandro com Fido, que ficava sobre a geladeira. "Isso não é vida de gente. Você precisa acordar para a realidade", gritou ela, batendo o porta-retrato na mesa. O barulho do vidro se quebrando foi como um estalo na consciência de Leandro. Algo dentro dele também se partiu naquele momento. Seus olhos, antes marejados de tristeza, agora refletiam uma determinação sombria. O rio continuava seu chamado incessante, suas águas escuras prometendo uma libertação que ele tanto ansiava. Enquanto Regina continuava seu sermão, Leandro observava pela janela as águas turbulentas do Paraíba. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma solução drástica que poderia, enfim, silenciar as vozes que o atormentavam. O vento soprava mais forte agora, fazendo as árvores gemerem, como se a própria natureza pressentisse a decisão que estava prestes a ser tomada. No quintal, Fido brincava alheio à tempestade que se formava no coração de seu dono. O cachorro, em sua inocência, não podia imaginar que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. As nuvens escuras que se acumulavam no céu pareciam prenunciar a tragédia que estava por vir, enquanto o rio sussurrava promessas de uma liberdade que custaria muito mais do que Leandro poderia imaginar. O som da discussão com Regina ainda ecoava nos ouvidos de Leandro quando uma decisão absurda começou a se formar em sua mente perturbada. A raiva, a frustração e o sentimento de aprisionamento explodiram em um impulso irracional que ultrapassava qualquer lógica. Sem pensar duas vezes, Leandro agarrou Fido pelo pelo caramelo, ignorando os olhos cor-de-mel que o observavam com confiança incondicional. O cachorro, que sempre fora seu único companheiro, não demonstrava medo, apenas uma lealdade que machucava mais do que qualquer palavra. Com movimentos rápidos e mecânicos, Leandro arrastou Fido em direção ao rio Paraíba. As águas escuras pareciam sussurrar segredos antigos, convidando-o para uma libertação que ia além da compreensão humana. O vento aumentava, fazendo as folhas das árvores centenárias tremularem como testemunhas silenciosas daquele momento trágico. A correnteza estava agitada naquela tarde, com ondas que se chocavam contra as pedras lisas, criando um som ensurdecedor que parecia gritar advertências. Mas Leandro estava surdo para qualquer aviso, cego pela tempestade emocional que o consumia por completo. Num movimento brusco e definitivo, Leandro jogou Fido nas águas turbulentas. O cachorro, pego de surpresa, debateu-se inicialmente, seus olhos ainda fixos em seu dono, sem entender a traição. Era como se toda a lealdade de anos pudesse ser desfeita por um único gesto cruel. O som do corpo de Fido atingindo a água ecoou como um grito silencioso. As águas o engolfaram rapidamente, levando-o para a correnteza que o arrastava sem piedade. Leandro observava paralisado, sentindo um misto de horror e uma estranha sensação de libertação. Mas algo mudou no momento seguinte. Quando finalmente olhou para trás, seu coração congelou. O que viu não poderia ser explicado pela razão. Algo absolutamente inesperado acontecia no rio. Algo que desafiava toda a lógica e qualquer compreensão racional. A realidade se fragmentava diante de seus olhos, revelando um mistério que transformaria completamente aquela tarde sombria à beira do Paraíba. O som do corpo de Fido atingindo a água cortou o ar como um grito silencioso. As águas turvas do rio Paraíba o engolfaram rapidamente, arrastando-o pela correnteza violenta. Leandro permanecia imóvel, seus olhos fixos no ponto onde o cachorro desaparecera, sentindo uma mistura de horror e uma estranha sensação de libertação que o paralisava. A correnteza dançava furiosamente, criando redemoinhos que pareciam esconder segredos ancestrais. O vento uivava entre as árvores, como se a própria natureza protestasse contra aquele ato de crueldade. Leandro sentia o peso de sua ação.
Uma culpa que o consumia lentamente, transformando cada segundo em uma eternidade angustiante. Foi então que algo inexplicável começou a acontecer. No momento em que Leandro finalmente se preparava para se virar, algo no fluxo das águas mudou. Um brilho estranho, quase sobrenatural, começou a emergir do rio. Não era o reflexo do sol, nem um movimento comum da correnteza. Era algo que desafiava completamente a compreensão humana. Os olhos de Leandro se arregalaram. Sua respiração congelou. O que via não podia ser real. As águas pareciam ganhar vida própria, criando formas e movimentos que desafiavam qualquer lógica natural. Fido não estava simplesmente lutando contra a correnteza. Algo muito mais profundo e misterioso estava acontecendo. Uma energia estranha começou a pulsar no ar, fazendo os pelos da nuca de Leandro se eriçarem. Os sons ao redor pareciam distantes, abafados por uma vibração quase musical que emanava do rio. Era como se o próprio ambiente reagisse àquela cena, testemunhando um momento que ultrapassava os limites da realidade comum. No centro daquele caos líquido, algo começava a se formar. Não era Fido exatamente como ele conhecia, mas algo que desafiava toda sua compreensão. Uma transformação inexplicável estava em curso, revelando um mistério que jamais poderia ter imaginado. Leandro sentiu seu mundo desmoronar. Cada certeza que construíra se fragmentava diante de seus olhos, enquanto a cena à sua frente o desafiava a compreender algo muito além de sua limitada percepção da realidade. Quando finalmente olhou para trás, seu corpo tremeu. O que via não poderia ser explicado pela razão humana. Era algo tão extraordinário, tão além de qualquer lógica, que suas pernas fraquejaram, e ele sentiu que sua compreensão do mundo mudaria para sempre. O rio continuava seu fluxo implacável, guardando o segredo daquele momento único. E Leandro, completamente atônito, esperava pela revelação que estava prestes a mudar tudo. O som do rio se tornava mais intenso a cada passo que Leandro dava às suas margens. O desespero começava a consumir seu corpo, transformando cada movimento numa dança errática de culpa e arrependimento. Seus pés, antes firmes sobre a terra batida, agora escorregavam nas pedras lisas cobertas por uma fina camada de musgo úmido. As águas do Paraíba pareciam brincar com seu sofrimento, ora ocultando Fido em suas profundezas turvas, ora revelando brevemente o pelo caramelo do cachorro, lutando contra a correnteza. Cada movimento de Fido era um golpe no coração de Leandro, um lembrete silencioso da traição que acabara de cometer. O rio parecia ganhar vida própria naquele momento. Suas águas, antes serenas, transformavam-se em um mosaico de movimentos imprevisíveis. Pequenos redemoinhos se formavam, como se a própria natureza estivesse tecendo um comentário sobre a cena dramática que se desenrolava. Leandro corria agora, seus músculos tensos, a respiração ofegante. Seus olhos alternavam entre as águas revoltas e o caminho irregular da margem. O som dos galhos quebrando sob seus pés misturava-se ao rugido da correnteza, criando uma sinfonia caótica de desespero e movimento. A vegetação ao redor parecia conspirar contra ele. Arbustos espinhosos puxavam sua roupa. Raízes antigas tentavam fazê-lo tropeçar, como se a própria paisagem quisesse puni-lo pelo ato impensado. Suor escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas que ele nem percebia que derramava. Os pensamentos de Leandro eram um turbilhão de emoções contraditórias. Memórias de momentos felizes com Fido emergiam como clarões em sua mente perturbada. O cachorro que o acompanhara em momentos de solidão, que fora seu único companheiro verdadeiro, agora lutava por sua sobrevivência por causa de um impulso cruel. A correnteza parecia ganhar força a cada momento. Fido lutava bravamente, nadando com uma determinação que parecia desafiar a própria natureza. Seus movimentos eram ora precisos, ora desesperados, revelando uma força que ia além da simples sobrevivência animal. Dona Helena, que observava a cena de longe, parecia conhecer um segredo que escapava à compreensão de Leandro. Seus olhos, antigos, acompanhavam cada movimento do rio, como se pudesse ler histórias em suas águas turbulentas.
Um leve sorriso enigmático pairava em seus lábios enrugados. O tempo parecia se dilatar naquele momento. Segundos se transformavam em eternidades. Cada movimento de Fido era uma sentença. Cada grito silencioso de Leandro uma confissão. A paisagem ao redor parecia congelar, como se o universo estivesse em suspensão, aguardando o desfecho daquela cena trágica. A batalha entre Fido e a correnteza tornava-se cada vez mais intensa. O cachorro, mesmo lutando contra as águas furiosas, mantinha os olhos fixos em Leandro, como se sua lealdade fosse maior que qualquer força natural. Era um olhar que atravessava a distância, que penetrava a alma de seu dono. Naquele momento, Leandro compreendia que sua maior batalha não era contra o rio, mas contra si mesmo. Cada passo, cada respiração, cada lágrima eram parte de uma jornada de redenção que mal começara. No momento em que Leandro continuava sua angustiante busca às margens do rio, a figura silenciosa de Dona Helena emergia como um elemento místico e transformador na narrativa. Vestida com um chale desbotado e carregando uma cesta de vime, a senhora idosa observava a cena com uma sabedoria que transcendia os limites da compreensão comum. Moradora antiga daquela região ribeirinha, Dona Helena conhecia cada curva do rio Paraíba como se fossem histórias escritas em suas próprias veias. Seu olhar profundo carregava a memória de décadas de existência, incluindo a perda de seu próprio animal de estimação anos antes, um companheiro que também havia partido de forma trágica. Seus passos lentos, marcados pelo peso da experiência, aproximaram-se discretamente de Leandro. O vento trazia consigo um aroma de ervas secas e memórias antigas, criando uma atmosfera carregada de significados ocultos. Cada movimento de Dona Helena parecia comunicar mais do que palavras poderiam expressar. Nem sempre o que perdemos está verdadeiramente perdido, murmurou ela, sua voz suave como o farfalhar das folhas secas. Suas palavras eram como um sussurro ancestral, carregando uma promessa de esperança que Leandro mal conseguia compreender em meio ao seu desespero. A anciã conhecia os segredos do rio como poucos. Sabia que aquelas águas não eram simplesmente um curso d'água, mas um território sagrado, onde histórias se entrelaçavam, onde destinos eram reescritos e onde a redenção poderia surgir nos momentos mais improváveis. Seus olhos, marcados por rugas profundas como mapas de experiências vividas, seguiam atentamente os movimentos de Fido na correnteza. Parecia haver uma comunicação silenciosa entre a senhora e o rio, um diálogo antigo que escapava à compreensão de Leandro. A presença de Dona Helena trazia uma dimensão quase mística àquele momento. Seu corpo franzino, aparentemente frágil, irradiava uma força tranquila que parecia desafiar a própria natureza. Ela representava a conexão entre o mundo físico e um plano de existência mais profundo, onde as emoções humanas se misturavam com os elementos naturais. Seu conhecimento sobre as águas do Paraíba ia muito além do científico. Era um entendimento intuitivo, quase espiritual, que lhe permitia compreender os movimentos do rio como se fossem extensões de histórias humanas. Cada correnteza, cada redemoinho, carregava para ela uma narrativa única de esperança, perda e possível redenção. Discretamente, Dona Helena retirou de sua cesta um pequeno objeto, um amuleto gasto pelo tempo, provavelmente passado através de gerações. Seus dedos trêmulos o seguraram com um respeito que sugeria estar carregando mais do que um simples objeto, mas uma memória viva. Naquele momento preciso, sua presença representava mais do que uma testemunha casual. Era como se ela própria fosse parte integrante daquela paisagem dramática, um elemento conector entre o destino de Leandro, Fido e as águas turbulentas do rio Paraíba. Os conflitos internos de Leandro ganhavam contornos cada vez mais dramáticos. Suas emoções se misturavam como águas turbulentas, revelando camadas profundas de dor e arrependimento. O abandono de Fido não era apenas um ato físico, mas um reflexo de anos de solidão e frustração acumulados em sua alma. A memória de cada momento com o cachorro o atormentava agora com uma intensidade quase insuportável. Recordava os dias,
Difíceis em que Fido fora seu único companheiro verdadeiro, aquele que o observava sem julgamentos, que o esperava fielmente após longas jornadas de trabalho árido. Os olhos cor-de-mel do animal pareciam ainda fixos nele, atravessando o tempo e o espaço, carregados de uma lealdade que o condenava silenciosamente. Seu dilema interno era uma tempestade de emoções contraditórias. A pressão familiar, as expectativas sufocantes, os sonhos não realizados, tudo convergia naquele momento crucial. Jogar Fido no rio não era apenas um ato de desespero, mas um grito silencioso contra um mundo que o havia feito sentir-se pequeno e insignificante. Palavras de sua irmã Regina ecoavam em sua mente como facas afiadas. "Você precisa parar com essa obsessão", ouvia repetidamente. Cada crítica o empurrava para um abismo de dúvidas, questionando seu valor, sua capacidade de ser alguém diferente. Fido era o último vestígio de humanidade que lhe restava, e agora estava literalmente se afogando. A culpa o consumia lentamente, penetrando cada poro, cada respiração. Suas mãos, antes firmes ao jogar o cachorro, agora tremiam descontroladamente. A correnteza do rio parecia refletir o turbilhão de suas emoções, ora calma, ora violenta, imprevisível como seus próprios pensamentos. Memórias de momentos, felizes com Fido, surgiam como relâmpagos em sua mente perturbada. O cachorro que o consolara nas noites de solidão, que o abraçara metaforicamente nos momentos mais difíceis, agora lutava por sua sobrevivência. Cada movimento do animal nas águas era como um julgamento silencioso, uma acusação muda contra sua crueldade. O peso de anos de solidão e rejeição parecia condensar-se naquele único momento. Leandro compreendia agora que sua ação ia muito além de simplesmente abandonar um animal. Era um gesto de autodestruição, um ato desesperado, de alguém que perdera a conexão consigo mesmo. Sua alma oscilava entre o arrependimento profundo e uma estranha sensação de libertação. O rio continuava seu curso implacável, carregando consigo não apenas Fido, mas os fragmentos de sua própria identidade despedaçada. Cada metro percorrido pela correnteza era como um julgamento, um veredito sobre suas escolhas mais íntimas. Transformação interior de Leandro estava em pleno processo. O homem que jogara Fido no rio já não era o mesmo que agora o observava lutar pela sobrevivência. Uma parte dele morria junto com cada movimento do cachorro, enquanto outra nascia, frágil, vulnerável, mas profundamente consciente. Os sons ao redor pareciam amplificar sua dor interior. O vento entre as árvores, o barulho das águas, os gemidos distantes de pássaros. Tudo parecia conspirar para aumentar sua angústia. Leandro estava mergulhado em um universo de culpa, onde cada pensamento era uma sentença, cada respiração um lamento silencioso. A escalada de tensão invadia cada palmo do rio Paraíba, transformando o ambiente numa arena de desespero e sobrevivência. As pedras lisas e escorregadias desafiavam Leandro em sua corrida frenética, simbolizando os obstáculos emocionais que ele precisava superar. Cada passo era uma luta contra a própria culpa, seus pés escorregando no musgo úmido, perdendo o equilíbrio físico e psicológico. A correnteza parecia ganhar vida própria, criando redemoinhos que ocultavam e revelavam Fido em intervalos cruéis. O cachorro lutava com uma determinação que transcendia a simples sobrevivência animal, seus movimentos ora precisos, ora desesperados, desenhando uma narrativa de resistência que confrontava diretamente a traição de seu dono. O rio transformava-se num palco metafórico de redenção. Sons de galhos quebrando, água rugindo e respiração ofegante de Leandro criavam uma sinfonia caótica que traduzia seu tormento interior. A vegetação parecia conspirar contra ele. Arbustos espinhosos puxando sua roupa, raízes antigas tentando fazê-lo tropeçar, como se a própria natureza quisesse puni-lo pelo ato impensado. Memórias de momentos felizes com Fido emergiam como clarões perturbadores. Cada lembrança era um golpe em sua consciência,
revelando a profundidade da conexão que agora estava sendo violentamente testada. O olhar do cachorro, fixo em Leandro, carregava uma lealdade que atravessava a distância física, penetrando sua alma atormentada. Dona Helena, observando de longe, parecia guardar um conhecimento ancestral sobre aquela cena. Seus olhos antigos acompanhavam cada movimento do rio, como se pudesse ler histórias invisíveis em suas águas turbulentas. Um sorriso enigmático pairava em seus lábios enrugados, sugerindo que algo além do compreensível estava prestes a acontecer. O tempo perdia seu sentido linear. Segundos se dilatavam em eternidades, cada movimento de Fido representando uma sentença, cada grito silencioso de Leandro uma confissão profunda. A paisagem parecia congelada, como se o universo estivesse em suspensão, aguardando um desfecho que escapava à compreensão humana. A batalha entre Fido e a correnteza atingia seu ápice. O cachorro, mesmo lutando contra as águas furiosas, mantinha uma força que desafiava a própria natureza. Sua resistência era mais do que física. Era uma declaração silenciosa de amor e perdão que confrontava diretamente a crueldade do abandono. Leandro compreendia, naquele momento trágico, que sua maior batalha não era contra o rio ou contra Fido, mas contra si mesmo. Cada passo cambaleante, cada lágrima silenciosa, cada respiração ofegante eram parte de uma jornada de redenção que mal começara e que o levaria a confrontar os mais profundos recônditos de sua alma. A tensão crescia, transformando aquele momento numa encruzilhada existencial, onde o amor, a traição, o arrependimento e a esperança dançavam numa coreografia imprevisível, preparando o terreno para algo absolutamente inesperado que estava prestes a acontecer. Fido, lutando contra a correnteza, começou a nadar em direção a uma pequena ilha próxima ao rio Paraíba, onde outros animais buscavam abrigo. Seus movimentos, antes desesperados, ganharam uma precisão quase sobrenatural, como se uma força invisível o guiasse através das águas turbulentas. A ilha, parcialmente coberta por vegetação densa e rochas antigas, emergia das águas como um santuário secreto. Pequenos animais, um grupo heterogêneo de ratos, pássaros feridos e outros cães abandonados, observavam a chegada de Fido com uma curiosidade mesclada de expectativa. Algo extraordinário acontecia naquele lugar. Não era apenas um simples refúgio, mas um território onde a sobrevivência transcendia os limites naturais. Os animais ali reunidos pareciam compartilhar uma conexão que ia além da lógica humana, uma energia ancestral que pulsava sob a superfície da realidade comum. Quando Fido finalmente alcançou a margem da ilha, seus movimentos revelaram uma transformação sutil. Seus olhos, antes apenas cor de mel, pareciam carregar uma sabedoria antiga, um conhecimento que ultrapassava a compreensão de um simples cachorro. Ele não era mais apenas um vira-lata abandonado, mas um ser dotado de uma inteligência e propósito que desafiavam qualquer explicação racional. Os outros animais o receberam não como um recém-chegado, mas como alguém esperado. Um silencioso ritual de reconhecimento aconteceu, onde cada criatura parecia comunicar-se através de uma linguagem invisível, compreendida apenas por eles. Fido caminhava entre eles com uma desenvoltura que sugeria não ser sua primeira visita àquele lugar. Na margem oposta do rio, Leandro observava a cena com uma mistura de horror e fascinação. A ilha, antes apenas um amontoado de rochas e vegetação, agora parecia pulsar com uma energia quase mística. Os animais movimentavam-se em uma sincronia que lembrava uma dança ancestral, e no centro daquela composição estava Fido, transformado. A luz do fim da tarde criava reflexos estranhos na superfície do rio, fazendo a ilha parecer, ora, nítida, ora completamente irreal. Leandro piscava, questionando sua própria percepção. Seria aquilo real ou apenas um devaneio provocado pela culpa e pelo desespero? Fido, agora completamente integrado ao grupo de animais, voltou brevemente seu olhar para Leandro. Não era um olhar de acusação ou mágoa, mas algo muito mais profundo.
Uma compreensão que transcendia qualquer sentimento humano de traição ou perdão. Naquele momento, Leandro percebeu que sua ação de jogar Fido no rio não era o fim, mas possivelmente o início de uma jornada que ele jamais poderia compreender completamente. A ilha e seus habitantes guardavam segredos que desafiavam toda a racionalidade, sugerindo que existe um mundo além daquilo que nossos olhos conseguem ver. A transformação de Fido era mais do que física. Era uma metamorfose que sugeria destinos entrelaçados, conexões que ultrapassam a compreensão humana e a possibilidade de redenção onde menos se espera. O desespero de Leandro crescia a cada segundo que passava. Os pés descalços deslizavam nas pedras lisas da margem do rio. Suas roupas encharcadas de suor e água misturavam-se ao barro escorregadio. A correnteza parecia ganhar vida própria, desafiando-o a cada movimento, enquanto Fido lutava contra as águas turbulentas. Os olhos de Leandro alternavam freneticamente entre o rio revolto e a possível trajetória do cachorro. Seu coração batia em um ritmo frenético, misturando culpa, medo e uma urgência incompreensível de resgatar o animal que havia momentos antes abandonado. O som dos galhos quebrando sob seus pés formava uma sinfonia caótica com o rugido da água, criando uma atmosfera de tensão absoluta. A paisagem ao redor parecia conspirar contra ele. Arbustos espinhosos prendiam sua roupa. Raízes antigas tentavam fazê-lo tropeçar, como se a própria natureza quisesse puni-lo pelo ato impensado. Suor e lágrimas se misturavam em seu rosto, revelando a batalha interna que travava. A determinação de resgatar Fido superava qualquer medo ou limitação física. Leandro sabia que precisava entrar no rio, não importando o que acontecesse. Cada memória com o cachorro, momentos de solidão, companheirismo incondicional, o impulsionava para a frente. Era como se sua vida dependesse daquele resgate, como se sua própria redenção estivesse atrelada à salvação de Fido. No instante seguinte, sem hesitar, Leandro se jogou nas águas do Paraíba. O impacto foi brutal, a correnteza o envolvendo completamente, testando cada músculo, cada reserva de força que possuía. Não era mais apenas um resgate, mas uma declaração de amor, uma tentativa desesperada de consertar seu erro mais profundo. A água o envolvia, gelada e implacável. Seus movimentos eram guiados por uma energia que ia além da razão. Era pura emoção, puro arrependimento transformado em ação. Cada abraçada representava mais do que uma tentativa de resgate. Era uma batalha contra si mesmo, contra suas escolhas, contra a solidão que o consumia. O rio parecia ter sua própria vontade, ora empurrando Leandro para trás, ora permitindo que ele avançasse alguns metros. Era como se as águas o testassem, medindo sua verdadeira determinação, sua capacidade de ir além de seus próprios limites. Dona Helena, observando da margem, sorria enigmaticamente. Seus olhos antigos pareciam conhecer um segredo que escapava à compreensão de Leandro. A velha senhora permanecia imóvel, mas sua presença era como um farol silencioso, guiando aquela improvável jornada de redenção. A cada movimento, Leandro sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Não sabia o quê, mas uma energia diferente pulsava no ar. Uma sensação de que seu destino e o de Fido estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que jamais poderia imaginar. Naquele momento crítico, o rio Paraíba parecia respirar com vida própria. Leandro, completamente tomado pelo desespero, avançava contra a correnteza com uma determinação que ia além da razão humana. Cada movimento era uma súplica silenciosa, cada abraçada uma declaração de amor e arrependimento. Os músculos de Leandro ardiam, lutando contra as águas turbulentas que pareciam querer engoli-lo. Seus olhos, fixos à frente, buscavam desesperadamente o pelo caramelo de Fido, que dançava entre as ondas como um fantasma fugaz. A distância entre homem e cachorro era mais do que física, era um abismo de culpa e redenção. A correnteza aumentava sua fúria, como se o próprio rio compreendesse o drama humano que se desenrolava em suas entranhas. Redemoinhos se formavam, criando obstáculos quase intransponíveis.
Mas Leandro não conhecia limites naquele momento. Sua determinação era mais forte que qualquer força natural, mais profunda que qualquer medo. De repente, um clarão de pelos caramelos surgiu entre as águas revoltas. Fido lutava com uma força sobre-humana, nadando não como uma vítima, mas como um guerreiro. Seus olhos, sempre leais, agora carregavam uma intensidade que ia além da compreensão animal. Era como se uma conexão invisível o guiasse, uma energia que transcendia o simples instinto de sobrevivência. Leandro sentiu algo extraordinário acontecer. Não era apenas uma questão de resgatar seu cachorro, mas de resgatar a si mesmo. Cada abraçada o levava mais próximo, não só de Fido, mas de sua própria redenção. As águas, antes ameaçadoras, pareciam agora colaborar com sua jornada, criando passagens quase impossíveis. No momento em que suas mãos finalmente alcançaram o pelo de Fido, algo mágico aconteceu. Um brilho estranho envolveu os dois, como se uma energia ancestral os abraçasse. O rio parecia congelar por um instante, suspendendo o tempo, criando um portal entre o real e o místico. Fido não demonstrava medo. Seus olhos, sempre cor de mel, agora brilhavam com uma sabedoria que desafiava qualquer explicação racional. Ele não era mais apenas um cachorro sendo resgatado, mas um ser que carregava segredos além da compreensão humana. Quando finalmente conseguiram chegar à margem, Leandro e Fido estavam transformados. Não eram mais apenas um homem e seu cachorro, mas duas almas que haviam atravessado um portal de redenção. A paisagem ao redor parecia diferente, como se o próprio universo tivesse sido recalibrado por aquele confronto. Dona Helena, observando de longe, sorria. Seus olhos antigos reconheciam o momento sagrado de transformação. O rio Paraíba, testemunha silenciosa, continuava seu fluxo eterno, guardando os segredos daquela improvável jornada de amor e perdão. O que Leandro viu naquele momento desafiava toda a lógica. Algo extraordinário havia acontecido nas águas turbulentas, uma redenção que ia muito além de um simples resgate. O desespero de Leandro se transformou em uma energia frenética quando emergiram da água. Fido, completamente encharcado, sacudia seu pelo caramelo, espalhando gotículas que brilhavam sob o último raio de luz da tarde. Seus corpos, exaustos, tremiam não apenas pelo cansaço físico, mas pela intensidade emocional do resgate. Leandro abraçou Fido com uma força que revelava muito mais que arrependimento. Era como se estivesse tentando recuperar não apenas o cachorro, mas também pedaços de si mesmo que havia perdido ao longo dos anos. As lágrimas se misturavam à água do rio, criando um mapa líquido de emoções profundas e não ditas. Cachorro, surpreendentemente calmo, olhava para Leandro com uma sabedoria que ultrapassava qualquer compreensão humana. Seus olhos cor-de-mel pareciam conter histórias antigas, segredos que nenhuma palavra poderia traduzir. Não havia raiva, não havia ressentimento. Apenas uma compreensão profunda que ia além do ato de jogar ou resgatar. A margem do rio parecia diferente agora. As pedras lisas, antes obstáculos perigosos, agora pareciam testemunhas silenciosas de uma transformação. O musgo úmido, que antes fizera Leandro escorregar, agora parecia oferecer um apoio quase maternal, como se a própria natureza os acolhesse após a provação. Dona Helena, observando de longe, sorria com um conhecimento que escapava à compreensão de Leandro. Seus olhos antigos capturavam cada detalhe daquele momento de redenção, como se estivesse testemunhando algo muito maior que um simples resgate. O som do rio continuava, agora mais suave, quase musical. As águas que antes pareciam furiosas, agora deslizavam com uma tranquilidade quase irreal. Era como se o próprio rio celebrasse aquele momento de reconexão, de amor restaurado. A respiração de Leandro gradualmente se normalizava. Cada inspiração carregava o cheiro molhado de Fido, um aroma que misturava terra, água e uma essência de lealdade que nenhuma traição conseguira romper. Seus músculos, antes tensos pela adrenalina do resgate, começavam a relaxar. Fido, por sua vez, permanecia colado a Leandro, não como um animal assustado, mas como um guardião.
Seu corpo tremia levemente, não de medo, mas de uma energia que parecia vibrar entre eles. Uma conexão que ia muito além do entendimento comum entre homem e animal. A luz do fim da tarde criava reflexos dourados na água, pintando a cena, com tons de esperança e renovação. Leandro percebeu que aquele momento representava muito mais que um resgate físico. Era uma jornada de redenção, um renascimento de sua própria humanidade. Os sons ao redor, o sussurro das folhas, o distante canto de pássaros, o fluir constante do rio, pareciam formar uma sinfonia de cura. Cada elemento da natureza parecia conspirar para aquele momento de reconciliação, como se o universo inteiro testemunhasse aquela transformação. Quando finalmente se levantaram, Leandro e Fido não eram mais os mesmos. Algo profundo havia mudado, uma conexão renovada, um amor que sobrevivera à própria tentativa de destruição. O rio Paraíba continuava seu curso eterno, guardando o segredo daquela improvável história de redenção. O epílogo da história revelava uma transformação profunda, não apenas em Leandro e Fido, mas em toda a dinâmica familiar que os cercava. A família, testemunhando o retorno dramático de Leandro com o cachorro, começou a compreender a profundidade da conexão entre eles. Regina, sua irmã mais crítica, foi a primeira a perceber a mudança. Suas palavras ásperas de antes agora davam lugar a um olhar de admiração silenciosa. O resgate de Fido não era apenas sobre salvar um animal, mas sobre restaurar laços familiares há muito fragmentados. Na semana seguinte, durante um almoço de domingo na casa da mãe, algo diferente pairava no ar. Os olhares já não eram de julgamento, mas de compreensão. A mãe de Leandro, antes preocupada com sua solidão, agora observava a interação entre homem e cachorro, com um carinho renovado. Fido circulava pela sala com uma tranquilidade que parecia irradiar paz. Seus movimentos não eram mais os de um animal apenas tolerado, mas de um membro genuíno daquela família. Os familiares, antes distantes, agora o acariciavam, reconhecendo sua importância na vida de Leandro. As conversas ganharam novos tons. Em vez de cobranças sobre casamento ou carreira, surgiam histórias sobre superação. Leandro, antes calado e introspectivo, começou a compartilhar momentos de sua vida, revelando camadas de sua personalidade que haviam permanecido ocultas por anos. A transformação era quase mística. Algo no olhar de Leandro havia mudado, uma luz de esperança e resiliência que contagiava a todos ao seu redor. Fido, sempre ao seu lado, parecia ser o catalisador dessa metamorfose familiar. Os domingos, antes tensos e silenciosos, agora eram momentos de conexão. A família descobria que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, muitas vezes através de conexões que transcendem a lógica humana. A pequena casa à beira do rio Paraíba, antes símbolo de isolamento, transformou-se em um ponto de encontro. Os familiares passaram a visitar Leandro com mais frequência, atraídos não apenas por ele, mas pela energia especial que Fido trazia. As expectativas sociais que antes os aprisionavam foram gradualmente substituídas por uma compreensão mais profunda do que realmente importa: conexão, perdão e amor incondicional. Leandro não precisava mais provar seu valor através de padrões externos, pois havia encontrado sua força interior. A história de Leandro e Fido tornou-se quase um mito local. Dona Helena, a sábia senhora que testemunhara o resgate, vez por outra comentava sobre o milagre do rio, alimentando uma narrativa de esperança que transcendia o simples acontecimento. Nos olhos de Leandro, agora habitava uma paz que nenhuma conquista material poderia proporcionar. Ele havia encontrado sua redenção não em sucesso profissional ou status social, mas no amor mais puro e improvável, o amor entre um homem machucado e seu fiel companheiro. A transformação era completa. Família, ambiente, relacionamentos, tudo havia sido ressignificado por um único ato de amor e coragem. O rio Paraíba, testemunha silenciosa, continuava seu fluxo eterno, guardando o segredo daquela improvável história de redenção. A conclusão da história de Leandro e Fido
transcende o simples drama pessoal, transformando-se em um chamado universal para reflexão sobre amor, redenção e conexões verdadeiras. O Rio Paraíba, testemunha silenciosa de tantas histórias, guarda agora o segredo de uma transformação que vai muito além de um simples resgate. A narrativa convida cada espectador a olhar além das aparências, a reconhecer que a redenção pode surgir nos momentos mais inesperados. Não existe erro tão profundo que não possa ser redimido pela força do amor verdadeiro, seja ele entre humanos ou entre um homem e seu animal de estimação. Leandro descobriu que sua verdadeira força não estava em corresponder a expectativas sociais, mas em aceitar sua vulnerabilidade e reconectar-se com o que realmente importa. Fido, muito mais que um simples cachorro, tornou-se o espelho de uma lealdade incondicional que desafia todas as convenções. A história ecoa um chamado silencioso para que cada pessoa reflita sobre suas próprias batalhas internas, sobre os momentos em que se afasta daquilo que verdadeiramente o define. Convida a uma jornada de autoconhecimento, onde o perdão não é apenas direcionado aos outros, mas primeiramente a si mesmo. Compartilhe esta história. Deixe que ela ressoe em sua vida. Permita que o amor, em sua forma mais pura e inesperada, o transforme. Porque às vezes a redenção vem de lugares que jamais poderíamos imaginar. Marque, compartilhe, comente. Sua história de superação também merece ser contada.